venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito Canadá. Muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre bom ter a sua presença conosco. Hoje nós temos um assunto interessante, um assunto bastante discutido nos dias de hoje. Algumas pessoas acreditam que Jesus, ao vir ao mundo e ao morrer na cruz, de certa forma, ele aboliu a lei que vigorava antes dele e, a partir dali, a lei não mais é necessária. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Qual era a relação de Jesus com a lei? E para discutir esse assunto, eu tenho um convidado aqui mais do que especial, pastor Douglas Pereira. Obrigado por estar aqui conosco. Prazer é todo meu. Quem sabe o senhor possa... Você, né? Com certeza, por favor. Quem sabe você possa se apresentar rapidamente para benefício daqueles que, porventura, não lhe conheçam. Bem, ultimamente eu sou conhecido como o pai da Olivia. Oh, sim. Então, eu sou casado com a Rebeca e nós tivemos a nossa primeira filha, a Olivia, e nós temos servido o Senhor. E tem sido um prazer estar participando do Está Escrito Canadá com vocês. Não só agora, mas como antes também. Graças a Deus. Obrigado por estar aqui com a gente. E vamos direto aqui ao nosso assunto. Algumas pessoas interpretam então assim, que Jesus ao vir e ao morrer na cruz, ele instituiu uma nova era, uma nova fase para o cristianismo, e que a lei que até então vigorava não é mais necessária. Talvez antes de a gente entrar assim direto e mergulhar direto na relação de Jesus com a lei, talvez seja interessante a gente voltar um pouquinho ao Antigo Testamento e entender o que é a lei, afinal. Como a Bíblia define esse conceito da lei? Bem, essa pergunta e o relacionamento com Jesus é muito importante mesmo. Quando nós vamos na época de Jesus, o que eles entendiam por lei? Né? Existe uma palavra bem conhecida chamada Torá, né? Que teoricamente compreendia os livros da lei, que são os 5 primeiros livros, os livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses seriam os livros da lei. Segundo os judeus, existem 613 mandamentos nesses 5 livros. Então, para eles, este era o Torá. Mas com o decorrer do tempo, eles começaram a agregar interpretações e compreensões desses 613 mandamentos, que é chamado de halachá, que são os mandamentos rabínicos e do Talmud. E quando Jesus vivia, ou na época de Jesus, eles compreendiam que a lei era os 5 livros, com os 613 mandamentos, mais esta lei de tradição, de compreensão, de interpretação desses 613 mandamentos. Então foi nesta época que Jesus surge, né? E é importante a gente entender isso porque dentro desses 613 existem sim 10, que é o decálogo, os 10 mandamentos, que são muito importantes, e nós percebemos que Jesus ele tem uma afinidade muito grande com esses 10 mandamentos. Mas, de forma geral, a lei seriam essas 613 na compreensão da época de Jesus, mais estas interpretações e compreensões do que são estas leis. Eu acho que a gente tem um texto aqui na Bíblia que é um texto do Antigo Testamento, inclusive, que eu acho que já traz essa ideia de que a palavra lei ela era um conceito assim abrangente que envolvia... Com certeza. Né, eu queria que a gente lesse aqui Deuteronômio capítulo 17, versículo 11. Deuteronômio 17, 11. Diz assim: segundo o mandado da lei que te ensinaram e de acordo com o juízo que te disserem, assim farás. Quer dizer, a palavra lei aqui, então, ela é um conceito... Essa palavra lei aqui, que seria o Torá, não é? No original, não se refere especificamente a um ou outro aspecto, mas ao conjunto daquelas leis, daqueles mandamentos, né? Mas você disse aqui que existe uma distinção, de certa maneira, entre a lei, de uma maneira geral, e o decálogo, não é?
como a gente pode encontrar na Bíblia uma explicação? Existe, de fato, essa distinção? A Bíblia é específica em relação a essa distinção? Com certeza. Acho que tem um texto, próprio no livro de Deuteronômio, capítulo 10, o verso 5, nós lemos o seguinte: virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão com o Senhor, como o Senhor me ordenou. Então aqui estamos lendo sobre 10 leis, escritas em 2 tábuas de pedra. Estas leis, elas foram escritas pelo próprio dedo de Deus, como nos diz o livro de Êxodo. E elas foram colocadas no local mais sagrado, na adoração do povo judaico, que era o tabernáculo, o lugar santo dos santos, o segundo compartimento, dentro da Arca da Aliança. Então, entre estas leis, essa palavra lei é usada de forma, como se diz, genérica, lei de saúde, lei de higiene, leis civis, Deus possui a lei, que seria o decálogo, os 10 mandamentos, aquilo que o Salmo 119 tanto fala: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Está se referindo à lei de Deus, esses 10 mandamentos, que é o próprio retrato do caráter de Deus. E é interessante que, por exemplo, na Bíblia que nós temos hoje, aqui no século XXI, às vezes no início do capítulo ou durante o capítulo tem um título aqui que fala sobre o tema daquele trecho que a gente está para ler. Isso aqui, logicamente, não existia no escrito original, não é? Foi adicionado posteriormente. Mas a gente vê que ao longo da Bíblia, em várias situações, existe essa denominação, decálogo, 10 mandamentos, né, falando dessa lei. Ou seja, é uma denominação que a própria Bíblia dá a esses 10 mandamentos, essas 10 palavras, o decálogo, que era uma norma, que era uma lei dentre as leis e que era considerada, era distinta, não é? Tinha um status especial. E interessante notar que esses 10 mandamentos, esses decálogos, segundo a Bíblia, eles são eternos. Eles vieram antes da queda do homem, né? Nós vemos Caim, ao ele matar o seu irmão Abel, ele estava ferindo o decálogo. As outras leis, elas vieram, porque há necessidade, para haver uma sociedade, há necessidade de leis, né? Leis de responsabilidade, de respeito, leis que envolvem a questão de saúde, e Deus com certeza orientou tais leis, mas elas não podem ser colocadas no mesmo patamar do que esta chamada a lei de Deus, o decálogo. E eu penso que é muito importante a gente fazer essa distinção, porque quando nós vemos Jesus, e este é o assunto do nosso programa, né? Ele trabalhando, lidando com o assunto da lei, ele muitas vezes é mal interpretado porque pensam que ele está falando do decálogo, mas ele está falando de algo maior. Né? E acho que... Vamos ler esse texto aqui de Jesus se referindo à lei, não é? Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, do que é que Jesus está falando aqui? Não vim revogar a lei e os profetas. Que lei é essa? Que profetas são esses? Bem, quando Jesus fala aqui a lei e os profetas, nós vemos aqui uma divisão que era feita na época de Jesus. A lei, os cinco primeiros livros, e os profetas, o restante dos escritos que vieram dos profetas. Então, de certa maneira, Jesus está dizendo aqui o seguinte: olha, o Velho Testamento, tudo que você encontra no Velho Testamento, eu não vim acabar com isso. Eu vim pelo contrário. Eu vim para que vocês tivessem uma compreensão mais profunda e viver de uma maneira radical. Este é o conceito dessas palavras de Jesus. Mas nós percebemos que no restante das suas palavras, porque nós estamos lendo este texto daquilo que é conhecido como o Sermão da Montanha. Isso. E é interessante que é escrito no livro de Mateus. E os 4 evangelhos, mesmo contendo a história de Jesus, cada um deles tem uma finalidade distinta. E o Mateus escreveu os relatos da vida de Jesus para o povo judeu. Então nós temos que ter isso em mente. E quando agora Jesus ele começa as bem-aventuranças e entra aqui sobre a lei, ele começa a falar como o povo de judeu deveria encarar a lei.
Não daquela maneira que os rabis tinham ensinado, das centenas e centenas de leis, de interpretação Sim. das 613 leis, mas sim de uma forma mais real, sincera e profunda. Existem até estudos, né? Existem estudiosos, teólogos que têm feito comparações entre o Sermão da Montanha e Moisés, quando desceu do Monte Sinai, apresentando ali a mensagem de Deus diretamente para o povo, não é? E Jesus aqui também se coloca na montanha para falar ao povo e justamente para partir daquilo que era conhecido deles e expandir aquele conhecimento para uma revelação mais radical, mais abrangente do que a lei pode ser na nossa vida. Se a gente fosse fazer uma análise do texto, das palavras, a gente vai ver aqui que Deus veio falar para afirmar, confirmar, sabe, explanar. Mas se a gente for analisar, e a gente vai ler provavelmente no restante do estudo, nós percebemos que a compreensão que ele dá dessa lei se refere à lei do decálogo, dos 10 mandamentos. Então, Cristo, ele sim fala que ele veio cumprir o Velho Testamento como um todo, os 613 mandamentos, mas ele dá uma... Por isso ele faz questão de falar a lei e os profetas, para ficar claro para eles que ele se referiu ao Mas ele Testamento começa a afinar e explicar de forma real os 10 mandamentos, que é o coração da lei de Deus e, como eu disse, o próprio retrato do caráter do nosso Deus e nosso Senhor. A gente pode avançar um pouquinho aqui, por exemplo, para o verso 20, aqui no capítulo 5 de Mateus. Verso 20, quando Jesus diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bem aqui o que você acabou de falar, não é? Ele está falando para o povo judeu, Mateus está escrevendo esse evangelho visando uma audiência judaica, não é? E Jesus aqui fala que ele não veio para destruir a lei, nem os profetas, ele veio, pelo contrário, para confirmar a lei, mas é necessário que a nossa justiça exceda aquilo que talvez seja humano, né? E que seja como a justiça de Deus. Essa compreensão humana. Nós gostamos de lista. Isso. Sabe, a minha esposa fala assim, vai fazer compra. Aí eu pergunto, qual é a lista? É mais fácil, traz isso, deixa eu trazer isso. Sabe, toda vez que ela, não, compra o que você acha necessário, eu sempre trago a mais e esqueço alguma coisa. A minha diz assim, você deveria saber o que precisa, a cada sua. E nós gostamos de listas. E os fariseus e os saduceus, eles traziam essas listas. E ficava fácil. Mas Jesus falou assim, bem, vocês ficam pegando aí, tem muitos textos isso na Bíblia, né? De detalhes e tal, e vocês esquecem da essência. A lei não é para reprimir você. A lei é para te dar liberdade, sabe? É ter uma adoração genuína. E nós vemos esse relacionamento com Jesus muito forte com a lei. E muitas vezes ele é criticado também pela lei. Eu acho que um dos textos que a gente vê aqui do Jesus sendo criticado é João 5, verso 18. Aqui, acho que é importante a gente ler esses textos, né? São João 5, 18, Jesus curou um paralítico no dia do sábado, e o verso 18 é o seguinte: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Só abrindo um parênteses aqui, é importante a gente deixar claro que João não está dizendo que Jesus violava o sábado. Com certeza. Ele não está dizendo aqui, procurava matá-lo porque violava o sábado. Ele está dizendo, dentro da perspectiva, da ótica dos judeus, ele estava violando o sábado. O verso 16, né? Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado, né? E quando alguém lê isso daí, e fala, ó, tá vendo? Jesus aqui, segundo os judeus, estava quebrando o sábado, quebrando o sábado. Mas onde está o sábado? O sábado está nos 10 mandamentos, o 4º mandamento, lá de Êxodo 20. Então, Jesus está dizendo aqui que não deve guardar o sábado. Não, peraí. Não é bem assim. O que Jesus está fazendo aqui é quebrando as tradições ligadas ao sábado. Isso é importante. Jesus nunca quebrou o decálogo, os 10 mandamentos. Mas Jesus veio para quebrar, destruir as tradições ligadas a estas leis. As leis que eles interpretavam, a maneira que eles interpretavam isso. E até Jesus, ele diz isso. Lá, acho que vale a pena a gente ler esse texto de Marcos, ou melhor, Mateus, voltando ao livro de Mateus, capítulo 15, verso 8 e 9, Mateus 15, 8 e 9, eu leio o seguinte:
este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o verso 9, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, Cristo não ofendeu o decálogo de Deus, mas ele ofendeu ali a lei, a interpretação da lei. Ah, não pode fazer isso no sábado, não pode fazer aquilo no sábado, não pode fazer aquilo no sábado. Né? Então, é esse tipo de coisa que Deus quer tirar. Agora, isso é interessante. A gente costuma dizer assim, bom, se Deus fosse salvar alguém pela observância da lei, não seriam 10 mandamentos, provavelmente seriam 10 bilhões de mandamentos. Mas aqui Jesus vem para mostrar justamente o contrário. Né? E isso é que eu acho lindo aqui, que lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus então começa a falar para quebrar esses paradigmas, para destruir, para mostrar que a gente deve honrar e respeitar o decálogo de Deus, dado por Deus, mas se desligar dessas tradições, desses preceitos que foram criados por homens. Por outro lado, quando a gente se prende muito à lista, fica cuidando da lista ali, a gente deixa de fazer aquilo que deveria fazer. E a gente acaba cometendo erros e pecados, porque se não está na lista não tem problema, eu posso fazer, não é assim? Então eu queria chamar a atenção aqui para São Mateus, voltando em Mateus capítulo 5, nos versos 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. O decálogo fala do não matarás, não é um mandamento claro e explícito ali. E Jesus vem agora para dar uma outra, fala assim, olha, talvez isso aqui não esteja na lista de vocês, mas usem a sua cabeça e pensem para ver se não é isso que Deus quer. E ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, já estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Então, ele começa a expandir, não é? Apresentar o espírito da lei. O espírito da lei. Eu acho que isso é bonito, porque, sabe, essas listas são muito perigosas. Eles tinham muitas listas, mais listas que os mandamentos. Uhum. Outro momento ele foi acusado porque os discípulos não lavavam as mãos. Sim. Você não encontra isso no decálogo, né? Mas o quê? É uma tradição. E eles pegavam tantos detalhes e que esqueciam da essência. Que como Cristo ampliou esta questão do assassinato, né? Que você pode assassinar alguém sem tirar a vida dessa pessoa. Uhum. Ele também ampliou a questão do adultério. Uhum. Né? Porque adultério, nas leis deles, precisam ter testemunhas, ter ser pego no ato e tal, sabe? E muitos... E se não fosse assim, não seria considerado adultério. E muitos, então, eles cometiam o pecado, mas não, peraí, eu não adulterei, cadê as testemunhas? Sim. E Jesus vai um pouco mais além. Os versos 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha a profundidade que Jesus leva à lei de Deus. E é interessante aqui, veja, tanto a questão de assassinar ou adultério está aonde? Que lei que elas estão contidas? No Decálogo. No Decálogo, nos 10 mandamentos. É Cristo ampliando, dando uma nova ótica de que a lei ainda está em vigor. Que eles deveriam deixar de lado aquelas tradições, de certa maneira, bobas em alguns aspectos. Uhum. E buscar a essência. Porque é isso que Deus quer. É. E Jesus fala em certa ocasião, bom, a lei ela se resume a 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? E Jesus agora aqui, nos versos 43 a 45, ele expande um pouco. Né? Ele não fala aqui de um mandamento do decálogo, ele fala de uma das tradições. Né? Ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu não encontro esse mandamento no decálogo. Mas ele usa isso e expande, não é? E diz assim, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, ame o seu amigo, ame o seu irmão, ame também o seu inimigo, ore por ele, ore por quem persegue você. Porque a essência, o espírito da lei é o amor, não é a nossa lista aqui. Ele não só amplia a visão sobre a lei, mas ele fala, até suas listas, elas estão equivocadas. Entendeu? Olha aqui como, sabe,
se você entender o espírito da lei mesmo, você vai entender que amar o próximo é amar a despeito das circunstâncias, daquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer por você, é amar de verdade, Sim. sabe? E essa é a dificuldade. É mais fácil ter lista. É verdade. É verdade. Sabe? Do que você ser, sabe, ir ao fundo, no âmago das coisas. É verdade. É. Cumprir uma lista talvez seja fácil. Checar ali os itens, esse eu fiz, esse eu fiz, esse eu fiz, está resolvido, né? Mas você entender a essência da lei e, acima de tudo, amar, né? E fazer as coisas motivados por amor, fazer alguma coisa pelo seu próximo motivado por amor, respeitar o seu próximo motivado por amor, isso aí é preciso que haja no seu coração uma mudança, né? Acho que você tocou um ponto importante. Fazer listas não requer mudanças muitas vezes. Não requer. Agora, guardar a lei como Deus pede e espera que nós guardemos, isso requer mudança. Nós não temos deficiência, não temos falta nenhuma de leis nas nossas cidades, nos nossos países, mas a violência anda solta por aí, não é? A imoralidade, o desrespeito, porque, como você disse, fazer leis é fácil. Agora, fazer regras, fazer lista é fácil, mas é mais que isso que Deus quer de nós. E tem um texto aqui na Bíblia, que João, capítulo 15, versos 12 e 13, falando sobre essa essência, não é? A lei, em sua essência, é o quê? João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus ainda não tinha, quanto eu saiba, ele ainda não tinha ido à cruz, não tinha morrido ainda, não tinha oferecido a sua vida ainda. Mas ele já fala de uma coisa que talvez na hora, não sei nem se os discípulos entenderam aquilo, dar a vida por seus inimigos, mas é importante amar uns aos outros como eu vos amo. E tem mais, ninguém ama alguém tanto a ponto de dar a vida, ninguém tem um amor maior do que este, a ponto de dar a vida para os seus amigos. Essa é a essência, o espírito da lei. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus deixou para a nossa proteção, para a nossa salvaguarda, para nos proteger de perigos, de nos ferirmos e nos machucarmos na vida, de ferirmos a outros, mas que tudo isso seja resultado do amor, seja a expressão de entendermos o amor de Deus por trás da lei. E é interessante porque algumas pessoas dizem hoje, não, Deus eliminou a lei por causa do amor, agora o que vale é o amor. Não. O que Jesus está falando é o seguinte, muitas vezes quando a gente faz a lista, a gente esquece as pessoas. Porque o importante é cumprir o item. A lista. Mas a essência é o amor. É colocar em prática a lei através de uma filosofia e ações. E ali Jesus ele fala tanto no amor porque aquelas pessoas, elas estavam preocupadas mais com a lista e com o amor. E a minha pergunta hoje é, será que a gente não está da mesma maneira? Eu acho que o ser humano é o ser humano. Talvez nós não estejamos, com certeza nós não somos muito melhores do que eles e talvez estejamos na mesma condição, na mesma situação. O tempo parece que voa e a gente tem aqui cerca de 2 minutos para encerrar. A Bíblia fala, em mais de uma ocasião, não é, que o plano de Deus é gravar a lei no coração do homem, gravar na mente e no coração. E eu pergunto aqui, pastor Douglas, como é que isso se passa, como é que isso se produz? Não é com certeza gravar fisicamente, fazer uma marca, mas como isso se passa, como é esse processo para benefício de quem está nos ouvindo hoje? Como eu disse, a lei é o próprio retrato de Cristo Jesus e do próprio Deus. Sendo assim, quando eu passo tempo com Ele, eu começo a parecer-me com Ele. Quando Jesus diz, não matarás, porque está dizendo, eu sou vida. Não dirás falso testemunho, porque eu sou a própria verdade. Então, no momento que eu começo a viver com Ele, se torna uma coisa, sabe, natural. Sabe, a gente começa a conviver com pessoas, a gente começa a pegar trejeitos, expressões, palavras daquela pessoa. E da mesma maneira, aquele que anda com Deus, não através de listas, mas como Jesus disse lá em João capítulo 4, né, com a mulher samaritana, Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando essas pessoas compreendem isto e
esquecem-se das listas. Elas começam a parecer mais com Jesus e começam a amar verdadeiramente. E aí vai se passar na prática aquilo que a Bíblia diz, não é? Esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também em seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando isso acontece, esse processo automaticamente traz o resultado de sermos considerados, sermos refeitos, recriados à imagem daquele que nos criou. Muito obrigado. O tempo voou aqui, mas foi muito proveitoso. Obrigado pela sua ajuda, pela sua participação e que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar? Pai bendito e amado, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que tivemos de estar aqui estudando a Tua Palavra, abrindo a Tua Palavra e entendendo, Senhor, que a essência da lei é o amor. Mas o amor não elimina, de fato, os requisitos que Tu tens para cada um de nós. E que nós possamos amar a Tua lei, amar os Teus preceitos e encontrar neles a razão do nosso bem-estar e da nossa segurança. Fica com cada um daqueles que nos ouve aqui neste momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para ajudar no seu estudo da Palavra de Deus, nós queremos oferecer gratuitamente para você que está aqui no Canadá a revista Guia de Estudo A Bíblia Fácil. A Bíblia é um livro que contém a vontade de Deus e o plano dele para a nossa vida. Embora alguns possam dizer que é um livro complicado, na verdade, ela é clara em relação àquilo que Deus deseja para você. Se você quer aprofundar o seu estudo na Palavra de Deus e desenvolver o seu conhecimento, se você está aqui no Canadá, pode nos pedir gratuitamente e vamos enviar para você a revista Guia de Estudo A Bíblia Fácil. Seguem aqui agora as informações para que você possa receber esta oferta. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário. L1H7V4. Este programa chegou ao fim. Eu quero agradecer a você pela sua companhia. Agradecer também ao pastor Douglas por ter participado conosco aqui. Eu creio que vamos nos ver ainda numa próxima ocasião. Espero tê-lo aqui de volta no nosso próximo encontro e até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.